a Corte Internacional de Justiça, CIJ, como a gente coloca na sigla em português, um dos 6 órgãos principais da Organização das Nações Unidas, a ONU, decidiu por 13 votos a 2 que Israel deve, atenção a essas aspas, hein? Atenção, aspas, interromper imediatamente a sua ofensiva militar e qualquer outra ação na área de Rafah que possa infligir à população palestina em Gaza uma condição de vida que possa provocar a sua destruição física no todo ou em parte. Fecho aspas, como anunciou o presidente do tribunal, Nawaf Salam. Vocês reparem que tem 2 condicionantes aqui. Interromper imediatamente a ação lá na área de Rafah que possa infligir à população palestina uma condição de vida que possa provocar a sua destruição física. Então, aqui, quer dizer, interromper a ação que possa fazer isso e que possa resultar naquilo. Israel deve garantir que a passagem do Egito para o sul de Gaza permaneça aberta com a entrada de, aspas, serviços básicos e assistência humanitária urgentemente necessários, fecho aspas, e que observadores externos possam monitorar a situação para reportá-la em até 1 mês à Corte Internacional de Justiça. Os votos contrários à necessidade dessa decisão foram dados por Julia Sebutinde, representante de Uganda, e Aaron Barak, ex-presidente da Suprema Corte israelense. Embora a imprensa tenha atribuído a CIJ, como eu vou chamar aqui na abreviação, a Corte Internacional de Justiça, uma ordem de interrupção das operações militares de Israel em Rafah, independentemente das condições estabelecidas, o Aaron Barak apontou limites na decisão do tribunal. Então eu abro aspas para ele, porque antes da gente cravar algo numa manchete em um antagonista, a gente busca fazer a apuração para ver exatamente o que ficou decidido. Não é o que a maioria da imprensa tem feito, né? Ela pega simplesmente um resumo que sai, você entra na matéria, não tem aspa alguma, está simplesmente manchetando algo que uma agência disse de uma maneira sintética, e quando você vai ver a decisão, não é exatamente como os títulos estão colocando. Então, abro aspas para esse Barak, juiz da CIJ. Esta decisão exige que Israel interrompa sua ofensiva militar na cidade de Rafah somente na medida do necessário para cumprir as obrigações de Israel perante a Convenção sobre Genocídio. Neste sentido, apenas reafirma as obrigações existentes de Israel no âmbito da Convenção. Mesmo sem uma ordem emitida pelo tribunal, uma ofensiva militar que possa resultar numa violação das obrigações de um Estado perante a Convenção sobre o Genocídio teria de parar. Israel nunca contestou isso. Assim, as medidas indicadas pelo tribunal diferem decisivamente daquelas solicitadas pela África do Sul. Em vez de ordenar uma suspensão geral e uma retirada total da faixa de Gaza, a ordem do tribunal limita-se expressamente à ação ofensiva na província de Rafah, dado que a medida contém uma ligação explícita às obrigações existentes de Israel perante a Convenção sobre o Genocídio, e ele cita ali, entre aspas, o que eu já falei, que possa causar danos às condições de vida da população palestina, de modo a provocar a sua destruição física no todo ou em parte, Israel não está impedido de realizar sua operação militar na província de Rafah, desde que cumpra as suas obrigações perante a Convenção sobre o Genocídio. Como resultado, a medida preserva o direito de Israel de prevenir e repelir ameaças e ataques do Hamas, defender-se a si próprio e aos seus cidadãos e libertar os reféns. Fecho aspas. Quer dizer, o que o Barak está dizendo é que Israel, se vir terrorista ali na região de Rafah, se não provocar qualquer tipo de destruição em parte ou no todo do povo palestino, de indivíduos palestinos, Israel pode agir. Essa é a interpretação que ele dá a essa decisão, com um texto muito ruim, ambíguo, parece decisão de TSE e STF. O juiz alemão Georg Nolte, que votou com a maioria, ele votou a favor da decisão, reforçou que a ordem da corte, abro aspas, não aborda operações militares fora de Rafah, e a medida que obriga Israel a interromper a atual ofensiva militar em Rafah é condicionada pela necessidade de evitar condições de vida que possam trazer destruição física no todo ou em parte do povo palestino em Gaza. Assim, esta medida não diz respeito a outras ações de Israel que não dão origem a esse risco. Fecha aspas.
Quer dizer, ele vai na linha do Barak, de uma maneira menos incisiva, mas ele também reduz a ambiguidade para dizer, olha, Israel está livre para atuar, inclusive em Rafah, desde que a ação não cause um risco à população palestina. Duda Teixeira, o que você achou dessa decisão, da repercussão? Evidentemente, até pela repercussão na mídia internacional, você tem uma nova pressão contra Israel. E, evidentemente, por mais que a gente coloque aqui a questão da ambiguidade e o posicionamento desse juiz, esclarecendo o teor da decisão, se Israel fizer alguma ação em Rafah que levar à morte de um civil palestino, etc., vai haver uma repercussão ainda mais negativa, porque seria como se tivesse descumprido a ordem, e de fato seria, né, um descumprimento. Mas não quer dizer que Israel não possa continuar fazendo aquilo que está fazendo, desde que não afete os civis. Enfim, é complicado, porque parece que o problema com a linguagem ele não se restringe ao Brasil, né? O mundo está tendo um problema com linguagem, com cognição, Duda Teixeira. O juridiquês, né, sempre é um problema. A ONU ainda tem essa coisa que é uma torre de Babel, então acho que complica ainda mais. O texto da decisão é ruim, mas você rebaixar a Corte Internacional de Justiça ao STF e ao TSE, acho que você está exagerando. Lógico. Eu não vi nenhuma frase assim maiúscula, assim, caps lock, assim, várias exclamações. Não, o Moraes, nesse ponto, ele é hors concours, né? De fato, foi assim, foi uma menção muito objetiva de que nessa ambiguidade me lembrou o TSE e o STF. Mas se a gente levar em consideração as maiúsculas, as exclamações, os slogans, né? Terra de ninguém, terra sem lei, não é liberdade de agressão, aí realmente nossos tribunais superiores são insuperáveis. Você tem razão. Mas achei interessante esse depoimento que você traz do ex-ministro da Corte, né, que era israelense. Acho que a interpretação que ele dá é a única possível ali, né? Porque é isso, não tem nenhuma ordem ali para suspender a operação de Rafah. Ainda que eu entrei aí nos sites de notícias aqui do Brasil e do exterior e eu li isso claramente, né? Corte Internacional de Justiça manda suspender a operação militar de Rafah. É mentira, né? Isso estava em vários lugares. O texto é esse que você falou. Tem que suspender as operações que possam causar uma condição de vida que possa causar destruição física em parte ou no todo do grupo palestino que eles falam ali, né? Então é isso. É uma derrota, principalmente para o Hamas, né? Quer dizer, o Hamas ele até tem uma vitória nessas manchetes mal feitas, né? Porque parece que realmente tem uma censura a Israel. Mas, na realidade, o que a Corte está dizendo é que a operação pode seguir. O Hamas queria suspender isso, ou ter uma ordem para suspender, por um motivo muito simples, porque os cabeças do Hamas estão lá nos túneis de Rafah. Estão ali escondidos, o Yahya Sinwar, o Mohamed Deif, que inclusive tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. Então, é uma derrota clara do Hamas. E a gente precisa realmente fazer a interpretação correta aí da decisão. Exatamente. Aliás, a gente vai lembrar aqui um vídeo que a gente já exibiu, falando sobre os túneis, mas eu só queria antes chamar a atenção para a quantidade deles. São quase 700 poços de túneis identificados em Rafah, dos quais aproximadamente 50 cruzam para o Egito, com possibilidade, portanto, de contrabando, de reféns, de armas, de munição e tudo mais. Então, eu queria citar aqui, antes de chamar esse vídeo, o que o tribunal inseriu na sua decisão a respeito do Hamas, já que o Duda falou a respeito disso. Então, eu vou pegar aqui, nesse texto que eu fiz para o antagonista, né, para esclarecer essa decisão, porque a imprensa estava dando manchete, no mínimo imprecisa, eu abro aspas para a decisão. Nos seus despachos de 26 de janeiro de 24
e 28 de março de 2024, o tribunal expressou a sua grave preocupação com o destino dos reféns raptados durante o ataque em Israel em 7 de outubro de 2023 e de detidos desde então pelo Hamas e outros grupos armados, e apelou à sua libertação imediata e incondicional. Reparem que assim, o tribunal está tomando uma decisão contra Israel, então automaticamente vem críticas de, e o Hamas? Aí vocês não tomam decisão contra o Hamas? Aí o tribunal coloca lá um trecho para dizer assim, olha, naqueles despachos a gente manifestou preocupação, a gente fez um apelo pela libertação, né? E continua, o tribunal considera profundamente preocupante que muitos desses reféns permaneçam em cativeiro e reitera o seu apelo à sua libertação imediata e incondicional. Fecha aspas. Só para registrar que também houve, portanto, essa crítica ao Hamas, talvez mais leve do que deveria ser. E Israel havia rebatido na sexta-feira passada, e nós mostramos aqui no Papo Antagonista, dia 17 de maio, o quarto pedido da África do Sul à Corte Internacional de Justiça por medidas emergenciais. O vice-procurador-geral israelense para Assuntos Internacionais, Gilad Noam, afirmou que a abominável acusação de violação da Convenção sobre o Genocídio está completamente divorciada dos fatos e das circunstâncias. Vamos lembrar os argumentos de Israel para continuar operando em Rafah, o que, a princípio, vai continuar sendo feito. Não sei se com maior cuidado, a gente vai monitorar nos próximos dias. Vamos lembrar o vídeo, produção. Israel is engaged in a war it did not want and did not start. They have vowed to try and repeat the atrocities of 7 October many times over. Rafah, in particular, is a focal point for ongoing terrorist activity. Nearly 700 tunnel shafts have been identified in Rafah, from which approximately 50 tunnels cross into Egypt. These tunnels are used by Hamas to supply itself with weapons and ammunition. It could potentially be used to smuggle out of Gaza hostages or Hamas senior operatives. At what point do we say enough to South Africa's repeated attempts to exploit the provisional measure procedure of this court in such a vile and cynical manner? This war, like all wars, is tragic and terrible for Israelis and Palestinians, and it has exacted a terrible human price. But it is not genocide. I can only recall once again that Israel has made it clear that if the hostages were released and Hamas were to lay down its arms, the hostilities would cease. South Africa has asked the court to order the cessation of military operations by Israel in its previous request. The court has not done so. The court is well aware that to do so would mean that 132 hostages would remain to languish in Hamas's tunnels forsaken. It would mean that Hamas would be left unhindered and free to continue its attacks against Israeli territory and Israeli civilians, which it has a stated intention to do. It would turn the Genocide Convention into a sword rather than a shield. Vocês vejam que ele citou o pedido anterior da África do Sul e mencionou que ele não foi acatado pelo tribunal, pela Corte Internacional de Justiça, que era o pedido para cessar operações militares de Israel na faixa de Gaza. E nem agora esse pedido foi atendido, como eu expliquei aqui, lendo a análise do Barak, desse juiz que foi presidente da Suprema Corte israelense, e de um juiz que votou a favor da decisão da corte. Então, é muito bom deixar claro, muito importante deixar claro, que Rafah é uma área ali no sul da faixa de Gaza que tem a passagem para o Egito. E você tem uma guerra na faixa de Gaza, de uma maneira geral. Então, assim, a decisão ela não faz cessar as operações militares de Israel na faixa de Gaza. Ela é uma decisão específica sobre Rafah e mesmo assim, com todos essas condicionantes que a gente acabou de mostrar aqui para vocês. E o chefe do Conselho Nacional de Segurança de Israel, Tzaki Hanegbi,
de acordo com a imprensa israelense, eu estava vendo agora há pouco, reagiu a essas ordens da Corte Internacional de Justiça, afirmando que não há e não vai operar atividades militares na área de Rafah que criam condições de vida que possam levar à destruição da população civil palestina. Então, assim, foi relatado que Israel vai continuar os seus esforços para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Eles já vinham falando isso, os oficiais israelenses, e para manter aberta a passagem do Egito para o sul da faixa. Portanto, assim, as reações israelenses, a princípio, embora não se tenha uma reação oficial em público até o momento em que a gente está monitorando, e certamente vai ter aí nas próximas horas, nos próximos dias, elas são de, olha, tudo continua como está. A gente está lá tomando todos os cuidados para não violar a Convenção sobre o Genocídio, a gente vai continuar atuando lá, tomando todos esses cuidados. Quer dizer, não há, nem vai ter. O gabinete do primeiro-ministro declarou que as acusações da África do Sul contra Israel são falsas, ultrajantes e repugnantes. Duda Teixeira, para arrematar esse tema que só o Papo Antagonista destrincha dessa maneira, vocês podem acompanhar sempre aqui no programa, porque não vão ver esse detalhamento, essas nuances todas nas coberturas de TV. Tá. Felipe, essa decisão da Corte Internacional de Justiça também pede, então, para que a passagem de Rafah possa permitir a entrada de ajuda humanitária. Israel tomou, porque tem duas postos de controles, né? Um que era do Hamas e o outro que era do governo do Egito. Israel conseguiu tirar o Hamas dali, então o Israel agora controla a passagem no ponto de um lado e o Egito do outro. Só que Israel está dizendo agora, olha, tudo bem, só que o Egito agora é que não está deixando essa passagem, né? E isso, obviamente, gera problemas, que precisa entrar alimentos e comida, né, e barracas, ainda que tenham duas passagens que ligam a faixa de Gaza a Israel, onde isso é permitido. Está acumulando comida e remédio no território da faixa de Gaza, do lado perto ali dessas duas passagens, que acho que é Erez e Kerem Shalom, acho que são as duas que existem, né? Exatamente. E esses túneis, eu quando fui entrar, eu fui uma vez para a faixa de Gaza e eu lembro que eu não consegui entrar pela primeira vez. Fiquei ali de carro uma meia hora esperando ver se eu conseguia de algum jeito resolver a documentação, e já me apareceu um sujeito oferecendo, olha, você não quer entrar pelo túnel, né? Então, assim, tem esse monte de túnel. Esses túneis são aqueles que passam carro, passam cavalo. Tinha a hípica dentro da faixa de Gaza quando eu fui para lá, e eram os túneis que o Hamas usava também para cobrava, né? Tipo um pedágio ali para contrabando, passagem de pessoas. Então, Israel ter controlado isso daí fez muita diferença nessa operação atual, mas assim, não depende só de Israel permitir passagem aí pela passagem, né? Permitir o trânsito aí pela passagem de Rafah. E é bom deixar claro qual é a razão do Egito. O Egito teme a entrada de terroristas no seu próprio território. Então, há muito tempo que o Egito tem uma série de restrições em relação a deixar essas passagens abertas. E, no entanto, a gente não vê uma pressão internacional sobre o Egito para que mantenha a passagem aberta, sempre sobre Israel. Outro ponto importante, que geralmente não é mencionado, é que Israel endureceu a operação militar em Rafah depois que o Hamas bombardeou uma das passagens, matando 4 soldados israelenses. Quer dizer, o Hamas bombardeou um local que é utilizado para a entrada da ajuda humanitária, prejudicando o alívio do sofrimento do povo palestino que ele diz defender. E que, no entanto, oprime e ainda utiliza como escudo humano. Então, assim, todas essas informações básicas para quem está monitorando a realidade, elas são omitidas aí no noticiário, elas ficam num plano secundário, em votos, em decisões, ou são omitidas também, e a gente precisa mostrar. Aliás, mostramos outro dia aqui no Papo Antagonista o vídeo do porta-voz das Forças de Defesa israelense, Daniel Hagard, dizendo: o Hamas vem atirando na passagem de Kerem Shalom, né, citada aqui pelo Duda, a mesma passagem que Israel usa
para enviar ajuda a Gaza, que tem sofrido inúmeros ataques do Hamas. O Hamas está tentando impedir Israel de aliviar o sofrimento do povo de Gaza. O Hamas está aumentando seus ataques contra civis israelenses, e aí ele foi em diante. Quer dizer, ele falou isso, o porta-voz nascido no Brasil, Rafael Rosenstein, falou isso, inclusive, para a gente, porque eu estava em Israel justamente na semana seguinte, né, ao dia em que houve o bombardeio do Hamas em Rafah, matando soldados israelenses. Então, aquilo estava muito vivo ali, estava muito quente naquele momento, as autoridades israelenses estavam indignadas com aquela situação, e havia um debate entre as pessoas em Israel sobre se as forças de defesa deveriam entrar em Rafah ou não. Algumas pessoas achavam que não, etc. Acontece que você tem um ataque e Israel geralmente reage aos ataques, né? E a gente vai ter que monitorar aí nos próximos dias quais são efetivamente os efeitos práticos dessas decisões.